a bênção pode atrasar. Te convidamos a juntos louvar, para as bênçãos aqui receber. Restaure agora a vida em Jesus Cristo. Como cristão, este é o teu dever. Restaure agora a vida em Jesus Cristo. Como cristão, este é o teu dever. Aleluia. Glórias a Deus, né? Eu creio que agora o som deve ter voltado ao normal. E então pedimos desculpa, né? Porque antes cantamos todos aqueles louvores e parece que não estava saindo o áudio aí. Mas aos poucos aí vamos consertando, vamos nos ajeitando. E com certeza precisamos dar mais atenção para as coisas que concernem ao espiritual. Então a gente sempre procura fazer as coisas de uma maneira correta, certa, e às vezes a gente peca nesse quesito aí, que no caso da transmissão da live, que deveria ser algo que não deveria ter essas falhas, mas é para a honra e a glória do Senhor. O Alexandre Alberto está me assistindo, a Viviane também, a Arlete também está me assistindo, que Deus abençoe. Não sei os demais irmãos, não estão aparecendo aqui, sim. Eu pedi que voltassem, nós sintonizar de novo, né, nós assistir. E o próximo louvor então é Caminho de Deus é Perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Dizendo que daqui a pouco nós vamos estar meditando na palavra de Deus em sequência do que nós falamos na quarta passada, é sobre a Páscoa, porque já na semana que vem nós já vamos estar adentrando na semana da Páscoa. Então é importante que nós possamos nos referir à Páscoa no dia de hoje, porque já programamos para a próxima quarta-feira, dia 13, nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E hoje queremos falar então sobre a Páscoa. Então você fica conosco, nos assiste, nós vamos estar levando essa meditação, essa palavra que concerne então a Páscoa. O caminho De Deus é perfeito, a palavra do Senhor vem buscar. É a arma, escudo, é a verdade, é o caminho que devemos andar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. seja Grande, ó Deus da minha vida, és o Deus da minha salvação, minha rocha, minha segurança, os meus lábios sempre exaltarão. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz,
nos guiar. Eu te louvo, meu Deus, com minha voz, e contigo queremos andar. É escuro o nosso caminho, mas tu queres, Senhor, nos guiar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queremos novamente pedir perdão aos nossos irmãos aí pelos atrapalhos que estamos tendo nas transmissões das lives. E em nome de Jesus, que possamos superar em breve essas falhas. A gente precisa se aperfeiçoar. Existem recursos para se aperfeiçoar, mas a gente de repente está negligenciando. Então eu peço perdão a Deus, como eu peço para os irmãos. Mas vamos para a palavra de Deus, que é muito importante, como nós já falamos. Se nós, como cristãos, devemos também nos humilhar diante de Deus e aceitar a veracidade dos acontecimentos, dos fatos, e não sermos coniventes com o mundo, da maneira como o mundo age, da maneira como o mundo encara as coisas e da maneira como o mundo propaga as coisas. Então, por isso, eu peço muita atenção. Nós já falamos, iniciamos na quarta passada esse estudo referente à Páscoa, a entrada do povo israelita na terra do Egito, porque é ali que iniciou-se então essa preparação, ou vamos dizer assim, dali que começou a historicidade dos fatos, dos acontecimentos, até o dia da instituição divina por parte de Deus da Páscoa. Nós já ouvimos que José foi o primeiro a entrar na terra do Egito, dos israelitas, da família de Israel, que era a família de Jacó. Então, José foi vendido pelos seus irmãos, e falamos sobre essa história então na quarta passada, mas só lembrando. Então, naquela oportunidade, José passou a ser um administrador, governador do Egito. Ele era um homem de confiança de Faraó, e sucedeu então que ele interpretou aqueles sonhos e Deus lhe confiou o governo para que ele preparasse aquela terra, para que aquele povo realmente tivesse mantimento em uma situação vulnerável, numa situação precária que viria durante o período dos 7 anos de fome das vacas magras, conforme a interpretação do sonho de José. Sabemos que depois de José ter entrado na terra do Egito, dele ter assumido esse governo, dele ter preparado, dele ter administrado daquela forma, ele também buscou seus irmãos, seus familiares, seus pais. Então, na oportunidade, juntamente com José, entraram na terra do Egito, a terra da peregrinação, 70 almas. E esse povo viveu então esse período na terra do Egito, sendo escravizados por Faraó. Qual foi esse período? Falamos também na quarta passada, 430 anos que esse povo viveu na terra do Egito.
quando esse povo estava sendo escravizado, Deus levantou um homem chamado Moisés para que buscasse, que fizesse a libertação daquele povo, mas é lógico, pelas mãos de Deus, mas sempre precisa alguém agir. Deus, ele se manifesta de uma forma espiritual, e ele usa os seus, seja um profeta, como no caso de Moisés, ele usa seus discípulos, seus apóstolos, todos o que ele entender em usar, ele usa para fazer a sua obra. E ele usa quem ele quiser, e quando ele quiser, e onde ele quiser. E ali não foi diferente. Então, Moisés teve o seu nascimento também conturbado, porque depois que esse povo entrou naquela terra ali, alguns anos depois, ou muitos anos depois, né, temos aqui em torno de 300 e poucos anos depois, Moisés veio a esse mundo. Ele nasceu de uma mulher hebreia. Então, para nós termos um pouquinho de conhecimento embasado na palavra de Deus, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para nós termos então esse embasamento, para não dizermos que venha uma interpretação de nós, ou venha de nós essa palavra, mas sim que venha da palavra de Deus. Então, diz aqui os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Sua casa quer dizer a sua família, seus descendentes. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulão e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos, depois disso, né, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele não tinha conhecido José, era um novo rei, porque o rei que ali constituiu José governador era um rei que era acessível e era amigo de José, e certamente seria um cara que não faria o que esse outro rei depois fez. Então, o que esse rei, ele não conhecia José, não sabia ou não queria tomar conhecimento da história. Então ele falou ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. E usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Já estava temendo que eles pelejassem contra eles e de repente ali se apropriariam ou subissem sem a permissão deles. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitão e Ramassés. Ramassés, então, bastante conhecido, né? Mas quanto mais esses Faraó, ou esse povo egípcio, afligia, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizera amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Aí surgiu aquela ideia do Faraó de que todo menino que nascesse deveria ser morto para não reproduzir, para não aumentar mais, para não aumentar aquele povo hebreu. Aí ele determinou as parteiras da época, dizendo que quando elas forem atender uma das hebreias, que se for filho homem, mate-o.
Se for meninas, deixa viver. Não teria condições de se multiplicar, então, se fossem só meninas, no caso, né? Então, se for filho homem, pegam e matam. Mas as parteiras, como já conhecemos a história, elas eram tementes a Deus. Elas não obedeceram às ordens de Faraó. Elas simplesmente deixavam que as crianças vivessem. E indagado por Faraó, elas disseram, não, as hebreias elas são muito espertas. Quando a gente chega lá, elas já deram luz e a gente não sabe daí o que aconteceu, né? Porque ele viu que igual tinha meninos que estavam sendo preservados e coisa. Então, elas simplesmente disseram que não, que quando elas chegavam lá já tinham nascido esses filhos, fossem lá meninos ou meninas, né? E também naquela ocasião aconteceu então o nascimento de Moisés. E como ele também era predestinado pelo rei para ser morto, lá conseguiram esconder ele por um período. Depois a mãe dele lá, e o pai dele colocaram, né, lá num junco, ou fizeram um cesto lá, né, de juncos e betumon, com betume e pés, pondo nela o menino e pôs nos juncos à borda do rio. E lá a irmã dele ficou espiando, e a filha do faraó viu aquela criança e ela chamou para si aquele povo e aquelas mulheres que estavam ao seu redor e pediu que tirassem. A menina correu lá e deu uma desperta e disse, olha, quem sabe você quer que a minha mãe venha aqui e te ajude? E foi o que aconteceu. Então, a própria mãe acabou sendo lá quem criou o filho dela, Moisés, mas de uma forma assim, sem que eles desconfiassem que fosse ela a mãe de Moisés. Mas assim aconteceu a história inicial de Moisés. Nós não podemos nos ater muito à história de Moisés, porque nós sabemos aqui do início, porque nós temos que chegar na Páscoa. Aí aconteceu que Moisés ele foi ensinado ali por Faraó, os criados de Faraó, e ele era muito bem instruído, mas ele tinha algo no sangue diferente, e ele era um homem valente, que Deus nunca chama os covardes. Deus sempre chama aqueles que realmente eles têm um diferencial. Então, eles chamaram a Moisés. Moisés estava sendo instruído, igual o filho legítimo de Faraó, estava sendo instruído numa lei dos egípcios. Porém, aconteceu que um dia Moisés viu que os egípcios ali estavam maltratando um irmão dele, um irmão na fé, um hebreu. Foi quando então ele perdeu a paciência e, como eu disse, devia estar no sangue dele, ele foi lá e matou esse egípcio e o escondeu. E isso caiu nos ouvidos de Faraó, e Faraó começou a perseguir Moisés, queria buscar para matá-lo, enfim. Então Moisés teve que fugir. Então Moisés fugiu dali, foi para uma terra distante, né? Se mudou dali, saiu, deixou o Egito e foi lá para uma terra mais longínqua um pouco, né? Isso foi em Midian. E aconteceu que naqueles dias, então, sendo Moisés já grande, saiu de seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. É o que nós comentamos aqui. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E aí, a história que acabei de contar. Aí, como Moisés tinha se retirado dali, ele foi para Midian. E o sacerdote, um sacerdote lá de Midian, ele tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água de um poço,
e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E mais uma vez Moisés mostrou ter coragem. Ele estava sozinho, mas vieram os pastores. Então ele, mais uma vez, demonstrou que ele não era um covarde. Ele ali defendeu as mulheres que vieram ali trazer o seu gado e, como diz aqui, ele abeberou o rebanho, né? Deu de beber para todo o rebanho. E ali o pai das meninas recolheu Moisés, deu hospedagem e também acabou cedendo uma filha, né, para Moisés. A filha era chamada Zípora. E ele passou um período por lá e aconteceu que nesse período aconteceu a morte do rei do Egito. E aí Deus fala com Moisés. E aí diz a palavra que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu e do Amoreu, e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Irmãos, nós temos que pular aqui, porque senão nós vamos nos alongar muito. Mas veja como é interessante e como isso nos chama a atenção, em todos os sentidos. Porque alguém poderia dizer: mas Moisés foi um homem mau. Lá ele matou um egípcio que estava ferindo um hebreu. Ele não podia ter feito isso. Ele não tinha autonomia para fazer isso, não tinha autoridade para fazer isso. Mas ele certamente, deve ter se arrependido, ou certamente deve ter se arrependido também. E depois ele começou a praticar boas ações, ele fugiu e cometeu aquela outra boa ação ali, ajudando aquelas mulheres, enfim, ajudando seu sogro, e Deus o escolheu. Agora alguém pode se perguntar: mas por que Deus escolheu justamente Moisés? Eu diria porque ele não escolhe os covardes. Essa é a minha conclusão, porque ele saberia que alguém teria que enfrentar, e além de ter esta coragem para enfrentar, ele também sabia que Moisés tinha o conhecimento de como era o sistema dos egípcios, por ele ter se criado lá, por ele ter nascido e se criado, e ele conhecia então os trâmites que havia então ali no Palácio Real, enfim, toda a situação que concerne ali no reinado. E aí Deus chama ele, e ele diz: quem sou eu? Muitas vezes você já deve ter se perguntado: quem sou eu? Quando nós aqui muitas vezes falamos da palavra de Deus, em outros versículos da palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho do Senhor, quando dizemos você pode fazer a obra, você deve se perguntar: mas eu posso fazer? Claro que você pode. Aí as pessoas: mas
não é, você é simplesmente o pastor, ali foi Deus falando. Não, mas Deus otorgou a nós, para nós falarmos isso para você, para encorajar você, para que você também tome decisão em sua vida, muitas vezes, e faça essa obra de Deus. Mesmo que você às vezes pense que você não tem capacidade. Nós vamos ver aqui, eu não vou ler, mas Moisés logo ali adiante disse, mas de longe eu sou a pessoa indicada. Por quê? Porque eu sou pesado de língua. Eu não tenho uma dicção que me favoreça fazer isso. E dali a pouco até Deus se irou com ele, porque ele já estava colocando muitos obstáculos, sendo que Deus o tinha chamado. E eu quero te dizer, Deus te chamou. De uma forma ou de outra, você precisa colaborar na obra de Deus. De uma forma ou de outra, você precisa ajudar na obra de Deus, porque desde o ventre da tua mãe, você foi um escolhido. Você foi um escolhido ali, daquele embriãozinho, né? Você foi escolhido, você foi gerado na barriga da sua mãe, você nasceu, você veio para o mundo, você veio em imagem e semelhança de Deus, e, portanto, você não diga que você não é chamado, você é chamado sim, você é chamado a colaborar na obra de Deus. Então não diga eu não posso fazer, porque eu não consigo, porque eu não sei, não. Aí Deus se irou com Moisés e disse, para aí, Arão não é teu irmão? Então vamos fazer o seguinte, eu estou atalhando aqui, tá, irmãos? Então vamos fazer o seguinte, Arão vai falar por ti. Então ele te será por boca e tu serás a ele por Deus. Quer dizer que ele teria que se colocar no lugar de Deus, Moisés, e Arão no lugar de Moisés, porque ele teria que falar. Porque Moisés achou que ele teria dificuldade em falar. Não, o Arão vai falar, mas eu vou te passar as coordenadas, as ordens, enfim, e tu vai repassar para Arão e Arão vai falar. Então, Deus concedeu a ele poderes, aí ele insistiu, mas como é que eles vão acreditar? Daí tem aquela questão da varinha, disse, o que você tem na mão? Estava segurando um cajado, disse, não, é um cajado, é uma vara, e joga no chão. Quando jogou no chão, virou uma serpente. Ele disse, pega pelo rabo, pegou, virou o cajado novamente. Aí foi mostrando para ele o que ele poderia fazer, disse, enfia a tua mão no peito. Colocou a mão no peito, quando tirou, veio a mão leprosa. Meta de volta, colocou de volta, voltou a mão sadia, mostrando que Deus, ele tem poder, ele quer mostrar para ti, querido e amado, que ele tem poder, que ele faz essas obras ainda hoje. Ele continua sendo Deus, ele não mudou. Deus é Deus, ele faz essas obras, mas o problema sempre, o empecilho está em nós, porque nós somos desobedientes e nós não conseguimos a ter uma obediência suficiente para sermos santificados para fazer esta obra de Deus. Mas ele quer fazer essa obra em você. Então você pode se esforçar para trilhar esse caminho e fazer essa obra de Deus, assim como ele ordenou que Moisés fizesse. Então ali você sabe o que aconteceu. As 10 pragas, as 10 maravilhas, tudo que Deus fez através de Moisés na vida daqueles egípcios, para eles reconhecerem que Deus é Deus e que ele sabe o que ele quer e ele faz o que ele quer, que ele está acima de qualquer faraó, acima de qualquer rei, acima de qualquer presidente, acima de qualquer governador, ou acima de qualquer autoridade aí que se acha muitas vezes, né, o gás da Coca-Cola, como se diz no ditado aí, né, ou a última bolacha do pacote, como nós temos em nosso país, temos em outros países também, né? Então eles se acham acima de Deus, mas quando vai chegar o momento, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai tocar na vida dessas pessoas, pode ter certeza. Então, Moisés e Arão tiveram essa incumbência de falar com o faraó e levar. Aí, Faraó começou a afligir cada vez mais os israelitas. Daí os israelitas começaram a se queixar de Moisés e de Arão. Mas agora vieram trazer mais problemas. Nós já éramos escravos, mas agora dobraram o serviço, agora temos que trabalhar muito mais. Vocês vieram trazer esse problema, agora o faraó está, né, enraivado, está furioso, agora ele quer que nós
trabalhamos o dobro. Aí Deus fala novamente para Moisés e para Arão e diz: olha, fala para o povo que eu vou livrá-los das mãos de Faraó. Eu vou tirá-los da escravidão. Mas que tenham um pouquinho de paciência, tenham um pouquinho de calma, porque quando ele outorgou essa tarefa a Moisés, ele disse: você vai fazer, mas Faraó vai endurecer seu coração. Então, vai chegar, mas ele vai ir até a última consequência. E a última consequência todos sabem que aconteceu. É aquela que nós vamos chegar daqui a pouco. Foi ali quando ele mandou o espírito da morte ali e levou os primogênitos das casas de quem não tinha sua casa demarcada. Mas daqui a pouco chegamos lá, né? Então, Deus se anima o Moisés e Arão e manda falar novamente com o faraó. Lá foram eles de novo, e assim foi, de uma vez, outra vez. Quando você às vezes sempre fala com o teu vizinho, quando você fala com o teu amigo, convida ele para vir para a igreja, você convida para vir no culto, você convida para vir procurar ter conhecimento, buscar conhecimento das coisas espirituais. Eles inventam uma desculpa, eles inventam outra desculpa, eles inventam mais outra, só que vai indo, dali a pouco, quando eles estão num extremo, ou quando eles estão numa adversidade, quando eles estão enfrentando coisas muito ruins na vida deles, catástrofes, vamos dizer assim, tanto na vida espiritual como na vida cotidiana, quando estão muitas vezes acamados, estão enfermos ou estão em situação, vamos dizer assim, vulnerável, aí eles lembram-se de Deus, aí eles se lembram de Deus. E isso vai acontecer com todos os que negam, todos que se negam quando você os convida a vir e escutar e ouvir a palavra de Deus e aprender de Deus, porque isso você precisa aprender de Deus. A gente precisaria ter muito mais tempo, mas eu mesmo sei e tenho conhecimento que se eu ficar aqui 1 hora e meia, as pessoas vão assistir, quem sabe, 5 minutos do vídeo e vão desligar o vídeo. Então elas nunca vão ter um amplo conhecimento e nunca vão chegar a um denominador. Por quê? Porque não se conclui o pensamento, não se conclui o ensinamento, não se conclui aquilo que as pessoas devem saber. Então elas acham muito, 1 hora é demais. Agora sentam na frente de uma TV, na frente, e assistem um filme de 2 horas sem problema nenhum. Parece que tudo passa rapidinho, né? Agora quando é para ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, chegar ao conhecimento, chegar ao entendimento, fugir da idolatria, fugir das mentiras, fugir dos enganos, as pessoas acham que 40, 50, 60 minutos, que é 1 hora, é demais. Então a gente já começa a pular, e não deveria pular, deveria trazer a história toda para que você tenha um entendimento. E essa história é história, ela não é história, ela é história porque é verdadeira. Então há uma diferença muito grande quando você falar em história e em história. História é com E. essa história. História é IH, história. Quando é fatos verídicos. Vamos olhar a palavra? Então é isso, irmãos, que a gente gostaria que as pessoas tivessem essa paciência para escutar. Como eu acho bonito ali, ver um buenas noches, porque eu sei que mesmo caindo, voltando, estão nos assistindo. Isso que é a beleza, eu louvo a Deus por isso. Então diz aqui a palavra que o coração de Faraó se mostrou endurecido. Os políticos de hoje não são diferentes, estão com o coração endurecido. Você pode mostrar para eles, olha, as catástrofes estão acontecendo porque vocês estão desobedecendo a palavra de Deus, mas eles estão com o coração endurecido. Hoje temos candidatos que estão pleiteando o poder, propagando que são a favor do aborto. Quer dizer, e tem pessoas que vão votar justamente por isso. Quando deveria se dizer não, isto jamais. Tem candidatos que estão comprovados que são ladrões, quando deveria se dizer que não, esse nós não podemos apoiar, porque a Bíblia nos proíbe de apoiar ladrão, porque uma vez que nós apoiamos, nós somos coniventes e nós fazemos igual a eles. Alguém pode dizer, eu não tenho nada a ver? Tem a ver. Cada vez que você concede, você outorga o poder para quem é ladrão, você se torna um deles. Por quê? Porque você é conivente.
Quando você outorga poder a um assassino que quer matar bebês na barriga das mulheres, você se torna um assassino, porque você está autorizando, você é conivente. Você se torna um assassino igual àquele que está querendo implantar esse sistema ou essas leis. Então, não adianta nós falarmos meio termo, nós temos que ser objetivos, corretos e falar a verdade, né? E ali, então, passou as 9 pragas. A primeira praga era as águas se tornarem sangue. Nós vamos pular aqui um pouquinho, né? Depois veio a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste nos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, veio a praga dos gafanhotos, a praga das trevas. E todas essas 9 pragas, quando chegavam, Faraó parecia que ia ceder. É aquilo que aquelas pessoas dizem quando você vai convidá-las para vir para o culto. Ah, eu vou. Mentira. Você vai lá convidar. Eu vou ir porque eu sei que eu preciso de uma igreja, eu preciso de um local, eu preciso me alimentar espiritualmente. Mas passou a tempestade, eles esqueceram que prometeram. Assim foi com os egípcios, assim foi com o Faraó, as 9 pragas. Mas aí tinha mais uma para vir, a 10ª, que era a morte de todos os primogênitos. Quando tocou no coração, quando mexeu, aonde era o ponto principal de Faraó, o amor pelo seu filho, aí ele cedeu. Então foi isso que aconteceu. Foi na 10ª praga que Faraó libertou os hebreus. Mas quem estava libertando não era ele, era Deus, através dos sinais, através das pragas, que também pode ser chamado de prodígios. Veja bem, ali, quando deste último acontecimento, ali Deus preparou o povo e recomendou ao povo. E ali então nós temos uma prenunciação daquilo que nós praticamos nos dias de hoje, que foi uma ordenança de Cristo. Ali nós temos uma prenunciação da ceia do Senhor. Como assim? Exatamente. Porque foi ali, porque Jesus ratificou isso desse modo. Ali foi algo profetizado, né? Como eu disse, uma prenunciação, que é alguma coisa assim para ver que lá adiante vai acontecer, e vai ser dessa forma. Então veja que no versículo 12, no capítulo 12 de Êxodo, agora nós vamos falar sobre a instituição da Páscoa, que não tem nada a ver com o que muitos pensam ser a Páscoa. A Páscoa foi instituída aqui, isso aqui, mil e tantos anos antes de Cristo, antes de Cristo nascer, né? Antes ele vir aqui para a Terra, porque Cristo sempre existiu, né? Essa é a grande verdade, né? Muitos não querem admitir isso, ou até não acreditam, mas aqui nós temos, isso foi cerca de 1400 anos, estou conferindo aqui, 1400 anos antes de Cristo foi instituída a Páscoa, a primeira Páscoa. Então diz aqui a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, lá na terra do Egito. Ele disse: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Tá? Preste bem atenção. E o estudo que nós vamos trazer na quarta-feira que vem, ele vai confirmar isso que nós estamos falando aqui. Estamos tendo aqui de Êxodo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Você sabe o que era cordeiro? Era peixe? Não. Um cordeiro, carne, né? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para cada cordeiro.
O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vamos pegar o bichinho lá, né? Vamos preparar a carne, né? O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Vão prestando atenção, sacrificará o cordeiro à tarde. Tá? E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Presta atenção. Tá? Com os pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, que quer dizer, né? Limpe-se dos teus pecados, né? Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vocês perceberam que até agora não apareceu nada de Sexta-feira Santa, não apareceu nada de não comer carne, não apareceu nada de comer peixe, não apareceu... Vocês viram? Da onde o povo tira umas coisas assim? Da onde eles tiram? E por que você quer continuar sendo enganado? Ele está falando aqui em carne, ele está falando em assar a carne. De quem? Do cordeiro. Onde? Tá. Mas aguente aí. E eu passarei, diz o Senhor, pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aí também nós teríamos que nos aprofundar quais eram os deuses do Egito. Que muitos aí idolatram até os gatos, né? E esses gatos eram também, faziam parte desses deuses dos egípcios. Fazem até hoje. E as pessoas, né? Parece que se derrete, trocam, chegam a trocar, né? O ser humano chega a trocar o ser humano por um gato. Ou dar mais amor para um gato que para um ser humano. Eram os deuses dos egípcios. O povo não sabe, o povo não busca conhecimento, o povo não quer conhecimento, o povo não quer aprender as coisas. Tá? Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Então, que eu vou pular de novo. Então, já foi dito que vai ser por estatuto perpétuo. Deus instituiu a Páscoa sempre existiu e a Páscoa sempre vai existir, enquanto houver céu e terra, porque Deus instituiu. Então chamou Deus todos os anciões, Moisés chamou todos os anciões e passou para eles esse recado. Né? Disse-lhes: escolhei, tomai vós para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Presta atenção. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para os vossos filhos e para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Por que eu disse que seria uma prenunciação? Porque assim como foi com o Cordeiro, aconteceu com Jesus. Ele é o Cordeiro sem mácula, diz no Evangelho.
Jesus foi conduzido ao matadouro. Jesus foi conduzido à cruz. Ele foi o Cordeiro imaculado e que deu a sua vida por nós. Como ali Deus tinha ordenado a Moisés e Moisés ao povo que demarcassem os umbrais das portas com sangue do Cordeiro imaculado, aquele Cordeiro que eles tinham escolhido e tinham separado, assim é hoje para nós a participação na ceia do Senhor. Por quê, pastor? Por quê? Porque Jesus, ele, Cordeiro Imaculado, ele deu a vida por nós. E aí quando ele fez a ordenança em relação à ceia, ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não está em mim e eu não estou nele. A diferença está que aquela vez foi colocado sangue nos umbrais das portas das casas para que aquele espírito maligno não entrasse nas casas. Hoje nós demarcamos o nosso corpo físico, o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo físico, com a carne de Cristo, simbolicamente representada pelo pão. E demarcamos com o sangue de Cristo, ingerindo o sangue de Cristo, nós demarcamos com o sangue do Cordeiro, que aqui não existe possibilidades e que não é permitido por parte de Deus nós sermos acometidos de males que provém do inimigo. Ele disse que, o que ele disse? Porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, hoje o sangue de Cristo, nós participamos dele, porque Jesus, ele transformou a ceia, ele transformou o vinho, simbolicamente, no seu sangue. Ele disse que todos participassem, então não tem como não participar do vinho, porque simbolicamente representa o sangue de Cristo. Em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas. Hoje, a casa do Espírito Santo é o nosso corpo, é o templo, é a casa do Espírito Santo de Deus. Para que Deus não deixe esse destruidor passar em nossas vidas, nós precisamos participar do corpo e do sangue, demarcar. Nós vamos participar do corpo, da carne de Cristo e vamos nos demarcar com o sangue do Cordeiro, participando então desse sangue que simbólica, desse vinho que simbolicamente representa o sangue de Cristo. Então ali foi uma prenunciação e isso aconteceu mais tarde. E também, como foi sacrificado à tarde, como Deus ordenou, assim também sacrificaram o Filho de Deus à tarde. Então vamos lembrar que a ceia, ela foi instituída como a Páscoa. A Páscoa, a ceia do Senhor também representa a Páscoa, porque ali nós comemos da carne, como Ele ordenou que fizesse, e também nós demarcamos com o sangue de Cristo, para não sermos atingidos. Então ali foi instituída a Páscoa do Senhor, que quer dizer a Páscoa, em outra palavra, quer dizer passar, que quer dizer passar por cima. Então, onde está demarcado, o mal passa por cima. Quer dizer, quem está demarcado com o corpo, com a carne, com o sangue de Cristo, está demarcado, o mal deve passar por cima, não deve lhe atingir. Por quê? Porque quem tinha demarcado as suas portas, os umbrais das suas portas, ali, aquele espírito, aquele anjo ali, não entrou ali porque era uma ordenança de Deus. As portas que estiverem marcadas ali, você não entra. E os egípcios, eles não atenderam, eles não escutaram, eles não obedeceram, eles não demarcaram, porque aqueles que obedeceram, porque ali também tinha egípcios que também demarcaram e também não foram atingidos. Quer dizer, aqueles que obedeceram foram lá e demarcaram a porta e ali o anjo da morte não entrou. Mas aqueles que não demarcaram, ali o anjo da morte entrou e destruiu.
E ali foi quando então o faraó desistiu. Mas foi por um período curto, depois ele começou a perseguir o povo de novo. Mas que fique bem claro, o que o interessava para nós é falar sobre a Páscoa. A Páscoa é então o passar por cima. Quando estamos demarcados com carne e o sangue de Cristo, o mal não pode nos atingir. Que nós saibamos que a Páscoa existiu, que a Páscoa é uma instituição divina e ela foi instituída 1400 anos antes de Jesus, o menino Jesus, nascer aqui na terra. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, que é outro tema que nós vamos trazer na quarta-feira, é um ato distinto. Ela apenas aconteceu no período da Páscoa. Aconteceu naqueles dias. Naqueles dias, como nós lemos aqui, que eram os dias da preparação. Então, para que haja esse entendimento, para que haja esse conhecimento, nós precisaríamos nos aprofundar muito mais. Mas o tempo correu, já temos 9h30. A live, os aparelhos aqui nos atrapalharam, com certeza tem coisa do inimigo nisso, mas ele está repreendido, amarrado, expulso pelo poder e autoridade no nome de Jesus. E que Jesus possa te abençoar, que Deus possa te abençoar, que você passe a acreditar na palavra, comece a obedecer a palavra, comece a vir buscar conhecimento da palavra de Deus. Se você quer, nós podemos tirar um tempo e ir na sua casa falar sobre o tema. E aí eu tenho certeza que nós vamos poder trazer uma abrangência maior, podemos nos esclarecer de uma forma mais ampla, para que você tenha um discernimento muito melhor. Então, que Deus te abençoe e que saibamos, a Páscoa será comemorada aqui no dia 17, mas, na verdade, esse é um calendário gregoriano. E os acontecimentos lá estavam todos relacionados a um calendário judaico, que é bem diferente, é outra situação. Mas nada nos impede, porque nós devemos sim comemorar a ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou para nos dar a vida e para interceder junto de Deus por nós, para nos dar a salvação, perdoar os nossos pecados e para que tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o comunhão do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém?